Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Deixa Quebrar. Hoje, um tema mais que especial, eu acho que eu tenho falado isso nos últimos episódios, mas tudo bem. Letícia, o que nós vamos deixar quebrar hoje? Na verdade, não é meio que deixar quebrar, mas qual que é o assunto de hoje, né? Hoje a gente não vai deixar quebrar, é bem pelo lado contrário, né, Rê? A gente vai Exato. falar sobre amizade no trabalho. Oh. E dessa vez a gente não tem um comentário sarcástico pra fazer sobre amizades no trabalho, Nossa, acho tá? que é o primeiro que a gente não é sarcástico, Exatamente, a né? gente já não começa falando direto na boca da galera. É. Mas, Lê, o É. que nos inspirou a falar desse tema? O que trouxe a gente pra esse momento? Eu acho que a gente falou um pouco, né, do Deixa Reclamar, que a gente só Uhum. reclamou, né, esse nosso novo quadro. E talvez tenha um potencial para ser um outro quadro aqui, agradecimento, reconhecimento, coisas legais, né? Pois E que a é. gente quer falar um pouco do lado bom, de um dos lados bons de trabalhar, que além de ter carteira assinada, receber o dinheiro no final do mês, ter benefício, convênio médico, vale lanche, né? Essas coisas, a Olha, gente lanche é também tem foda. amigo, né, Rê? A gente tem essa sorte, né? Exato. De ter feito muitos amigos queridos aí no mundo do trabalho. E hoje a grande maioria dos meus amigos eu conheci trabalhando, também passava boa parte do meu tempo lá nesses lugares, né? Uhum. Então, eu acho que é um reconhecimento super legal da gente fazer uma coisa muito boa que o mundo do trabalho deu pra gente, né? Senão a gente não estaria aqui gravando esse podcast, a gente nem teria se conhecido, apesar de ter morado no mesmo prédio. Pois é, meu pai. A Letícia, fato interessante, quando a Letícia me contratou, a gente morava no mesmo prédio. A gente morava no mesmo prédio, isso era uma coisa muito doida. Você E era passou o tipo, endereço, né? Aí eu falei, ué, exato. Você falou, é o nossa, a mesmo gente mora no endereço que o mesmo meu. prédio. Aí eu fiz um. Nossa, gente, eu não, pra quem não sabe, eu infernizei a Letícia pra ela me contratar. Eu infernizei. Ela tava fodida de coisa pra fazer. Infernizei a Letícia. Mas deu certo, cá estamos. Foi Né? ótimo, melhor coisa que aconteceu. Infernizamos. Mas a importância de amizade no trabalho, gente, é. Não só nisso, mas também. Mas relações positivas, né, no final do dia. Você ter relações positivas no trabalho. É uma coisa tão importante, é tão relevante na nossa vida. Eu trabalhei em empresas, assim, que são o exemplo daquela empresa quadradona, antiga, cabeça fechada, que tinha que ir de social. Ai, Deus me livre. Sabe, assim, eu nunca gostei de usar social. E aí, mas eu lembro que eu tive um dos times mais legais da minha vida nessas empresas, porque ou eu tive uma boa experiência por um tempo nessa empresa. Porque eu tinha um time muito legal. Eu adorava o meu time, era muito divertido, a gente tava muito risada. Ao ponto que a galera ficava puta com a gente, mandava a gente ficar quieto, porque a gente fazia muito barulho. Mas era muito divertido, assim, era muito legal ter esse lugar onde a gente se divertia, porque apesar de tudo que estava acontecendo do lado de fora, a gente voltava pro nosso clubinho fechado, digamos assim, pro nosso cantinho com a nossa mesa. E era esse lugar seguro que a gente podia falar besteira, dar risada, falar das coisas, contar as palhaçadas que tava acontecendo. A gente viajando pra não sei aonde pra resolver não sei o que do trabalho, aí conta como foi a viagem. Aí duas, três pessoas do time viajam, todo mundo junto. Enfim, todo um auê que eu acho divertidíssimo, assim, que eu acho divertidíssimo viver. E eu digo assim, eu uso esse exemplo bastante, apesar de eu ter trabalhado com gente maravilhosa na minha vida e ter tido times incríveis depois disso, tive esse privilégio, eu gosto de falar desse time em específico, porque era uma empresa que tinha muita. Eu passei por muita coisa pesada naquela empresa. Mas eu tinha um time maravilhoso, que era muito legal. E eu gosto de dar esse exemplo, porque até em lugares horríveis você consegue sobreviver. E depois eu fui trabalhar em outra empresa que tinha uma cabeça mais quadrada também, mas a mesma coisa, as pessoas próximas a gente leva pra vida. A maioria das amizades que eu tenho hoje, que são amizades próximas que eu levo pra vida, são pessoas que eu conheci no trabalho. Boa parte dessas pessoas. Um dos motivos pelos quais a me mudar para Londres foi muito melhor do que me mudar para Berlim, é porque a recepção que eu recebi em Londres de pessoas que eu conhecia há muito tempo, que eu trabalhei junto e tudo mais, foi muito melhor, né? É diferente você mudar para um país onde você conhece gente do que você mudar para um país onde você tem amizades próximas. Então, a amizade é muito engraçado e muitas das empresas que eu trabalhei também, quando eu fazia pesquisa de desligamento, quando as pessoas conversavam sobre por que você gosta de estar aqui, o que é a melhor parte dessa empresa, tantas vezes, eu acho que assim, 90% das respostas eram sempre as pessoas. As pessoas são incríveis, as pessoas são maravilhosas, as pessoas são isso, as pessoas são muito inteligentes, eu aprendo muito com as pessoas.
o fator humano, ele tem um poder muito grande. O fator relacional humano tem um poder muito grande na nossa vida, principalmente no trabalho, porque a gente passa tanto tempo da nossa vida enfiado num trabalho, seja trabalhando de casa, seja híbrido, seja enfiado no escritório, que ter essas pessoas ao nosso redor é super importante, faz bem. E aí, se a gente falar um pouco mais do lado científico, eu sempre vou falar de saúde mental, como já sabemos, né? Tem um dos aspectos que está relacionados a experiências positivas com saúde mental no trabalho é relações positivas de trabalho. Aqui eu não tô falando que todo mundo precisa ter melhores amigos no trabalho, né? Aqui a gente tá falando daquele caso que a gente falou em vários episódios, do tipo, se você fez amigos, melhor ainda. Mas relações positivas no trabalho já ajudam as pessoas a ter um nível de engajamento maior, a ter uma performance melhor. Inclusive, a experiência de saúde mental ser melhor, né? Muitas vezes, muitas pessoas do meu trabalho que me ajudaram a levar umas porradas, que me deram umas chacoalhadas, que me acolheram em momentos que eu tava assim, O putz, pessoal do desbagaçada. trabalho muitas vezes fez mais do que uma pessoa de sangue pra gente, né, Rê? É verdade, porque, tipo, eu gosto de falar. Tem um termo em inglês que chama trauma bonding, que traduz pra quando a gente se conecta através de trauma. Porque é meio traumático o mundo do trabalho, se a gente for pensar mesmo, ele é meio traumático. Então, quando tá todo mundo passando pela merda, a gente se une na merda. E se unir na merda, às vezes a gente cria umas relações muito fortes, assim, que vão pra vida. E essas amizades, elas fazem tão bem, assim. Eu lembro que numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha, como uma das coisas de saúde mental, a gente falava para as pessoas terem os pontos de contatos dela. Tenha a sua rede de apoio. Porque era uma dessas coisas, assim, que Dentro da dentro empresa. da empresa, exato. E a ideia de ter a sua rede de apoio dentro da empresa é justamente para, tipo, se deu ruim, você sabe com quem você pode contar. Aí a gente sempre pedia pra pessoa ter pelo menos umas 2, 3 pessoas, porque, né, nem todo mundo é ambulância, tem pessoas, às vezes a pessoa que é o seu ponto de contato tá passando por um perrengue e não tem capacidade emocional para te ajudar naquele momento. E tá tudo bem, acontece. E aí, como é que você procura? Você tem outras pessoas. Então, é muito esse espaço, assim, seguro dessa pessoa que você pode contar e que pode te ajudar. Isso veio, obviamente, de uma orientação que a gente recebeu, de um psicólogo que estava ajudando a gente, mas também da minha própria experiência. Quando eu estava refletindo enquanto ele falava, eu pensei, cara, é isso, assim, eu tive pessoas que seguraram a barra junto comigo dentro do trabalho, que falaram coisas para mim tão importantes no trabalho, que, putz, foi super importante para eu conseguir crescer Aí, e Renato, viver. daqui a pouco eu vou chorar nesse episódio. Você sabe que eu sou chorona, né? Não, mas é verdade. É. As amizades, elas são importantes, assim. A gente. O fator humano. Eu tô começando a repetir um pouco o ponto, mas é isso, assim. O fator humano de ter relações humanas positivas dentro do trabalho, pessoas que te apoiam, pessoas que estão lá por você, que falam coisas legais pra você, que ouvem, que te dão porrada. Essa coisa muito humana, essa coisa muito real, essa Que coisa. manda tirar férias, que manda ir no psiquiatra, no psicólogo, parar de Exato. trabalhar. Exato. E aí, todas as vezes, é muito interessante porque todas as vezes que eu tô falando de saúde mental, entra muito no aspecto relacional, né? Do tipo, o que que eu faço como líder, o que que eu faço? E tem muitos casos que, formalmente, eu não posso, como especialista na área, dizer, crie uma relação de amizade com seu time e, sei lá, e manda a pessoa ir se tratar. Eu não posso falar isso, porque isso não é o formal correto a ser falado. Mas, quando você tem uma relação de amizade, você tem uma relação próxima com a pessoa, às vezes isso acontece. Às vezes você tem uma conversa séria, você chama a pessoa numa sala e fala assim, minha filha, você precisa de ajuda. Você precisa se tratar. E às vezes não tem estrutura, não tem treinamento de liderança, de formação que supera essa amizade onde as pessoas criam esse nível de conexão, onde elas podem ser sinceras umas com as outras, elas se ajudam. E é isso que eu valorizo muito no meu trabalho. Obviamente, significa que eu sempre vou no trabalho buscando amizades? Não. Mas, se uma amizade surgir por causa do trabalho, a coisa fica muito melhor. A coisa fica muito melhor. A experiência é muito melhor. Você. é, Às vezes o trabalho é uma merda, mas você tá empolgado pra ver aquela pessoa, sabe? Você vê um monte de meme na internet quando a pessoa que você gosta falta no trabalho. Quando a sua melhor amiga do trabalho falta, você tá lá em crise no banheiro, sabe? Esse tipo de coisa acontece. Fofoca, Rê. Fofocas também, né? Ah, menina. Os almoço falando besteira, as saídas, às vezes um happy hour, um passeio, uma viagem a trabalho também. Sempre tem umas coisas muito legais, né? Menina, vamos tomar Muito um café? divertido. Vamos ali tomar um cafezinho? Vamos ali no coisa do lado tomar um café? Vamos, senta pra tomar um café.
Falou assim, minha filha, deixa eu te falar um negócio que eu passei agora. Você não acredita o que eu vivi. E às vezes são através desses lugares, prometo que vai ser as poucas situações sérias que eu vou falar. Às vezes são essas pessoas que te ajudam a entender que você tá numa situação abusiva. Na sua casa, no trabalho, e te ajudam a sair desse lugar. Para tantas pessoas, o trabalho é um lugar de fuga, é um lugar seguro, sabe? Isso é muito interessante. Já tive essa experiência, onde o trabalho. Eu já tive experiência, já vi pessoas tendo essa experiência. Onde o trabalho é um dos poucos lugares seguros que essa pessoa tem na vida. Porque, sei lá, nesse lugar que eu tô pensando, a gente tinha a gente vivia meio que numa bolha, assim, né? E era um lugar tão seguro para as pessoas que era muito interessante você ver o ser humano reagindo nesse lugar. Porque quando o ser humano começa a reagir nesse lugar seguro, quando essa pessoa não tinha segurança, cria uma relação de simbiose que eu não acho saudável essa relação de simbiose. Porque tem que ter porque ali é um trabalho, né? Uma instituição, tem uma troca ali formal. Mas essa simbiose com o trabalho que eu digo, porque cria uma dependência do lugar, né? Mas de qualquer forma, por outro lado, é muito curador você ter um lugar onde você tem pessoas e experiências onde você pode ser você mesmo. Onde você pode viver sendo você mesmo, onde você não precisa se preocupar com Onde você tem segurança, tipo, Exato. segurança às vezes física, psicológica, né? Onde, De não apanhar, de não sofrer algum tipo de, enfim, de violência mesmo. Então ou é um espaço que você vai espairecer Tão também. simples quanto se você é uma pessoa que tá experimentando com o seu gênero, poder experimentar diferentes expressões de gênero durante uma semana, porque ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Depende da empresa, né, Rê? Obviamente, eu tô pensando num lugar onde isso não Onde a é. gente, nos Onde a gente. lugares onde a gente passou, né? Exato, onde, tipo, foda-se a sua expressão de gênero. Você tá lá vivendo, você tá se expressando de maneiras diferentes, porque você se expressa de maneiras diferentes, ou você tá num processo de aventura e conhecimento do seu próprio gênero, né? Então eu acho isso muito bonito. E quem faz isso acontecer são as pessoas, gente. São as relações que a gente cria dentro do trabalho. Por isso as relações positivas são tão importantes. Porque esses lugares são os lugares onde as pessoas trazem pra gente essa sensação de segurança. Mas eu tô falando demais, Letícia, é sua vez. Fala demais, as Ai, pessoas vão cansar de menina, me ouvir. nossa. Ai, eu fico até emotiva com esse ponto, porque quando eu, assim, pensando na minha história, né, de vida, olha, eu lembro até hoje, assim, um dos dias mais, as maiores tristezas da minha vida, assim, várias delas estavam relacionadas a saídas de pessoas que eu gostava muito, assim, por mais que eu tenha me ferrado pra caralho, né, no mundo corporativo também, assim como um monte de gente, mas, assim, eu lembro até hoje como quando eu saí de uma empresa, foi uma decisão muito difícil, porque eu adorava a pessoa que era meu par, uma pessoa maravilhosa. Eu que eu vou sair, mas eu não sei o que eu vou fazer sem você. Que era aquela pessoa que chegava, te dava bronca, te ensinava, falava, para com isso, não sei o quê, vai no médico, vai descansar, não, você tá muito estressado. Que era uma coisa que talvez eu nunca tinha tido, né? E também quando a gente trabalhou junto também, quando uma pessoa saiu, também foi um dia muito triste. A partir do momento que as pessoas que eu gostava foram saindo, eu não quis ficar mais na empresa também. Porque era isso que me mantinha na empresa, né? Então, acho que falando, né, desse lado mais emotivo, assim, às vezes tinha uma reunião que a gente gostava de ir, que a galera era legal, a gente falava besteira, às vezes tinha um almoço, uma vez que saía, tipo, pra lanchar fora, né? E depois, assim, às vezes saía depois do trabalho, ia jantar, na época de mais nova, ia pras baladas, várias histórias também legais. Então você vai construindo e realmente, assim, acho que eu passei tanto tempo com essas pessoas que elas se tornaram os seus melhores amigos. Eu acho que eu, né, sou uma pessoa que mudei muito de cidade, de lugares, então eu acabei, tenho os amigos, assim, de quando eu morava lá em Ribeirão, mas assim, hoje essas amizades ficaram mais distantes, e as pessoas que eu falo, assim, diariamente, semanalmente, são as pessoas que trabalharam comigo em algum momento, né? Pois é. Então, enfim, assim, acho que é bem legal isso da gente reconhecer e se permitir viver isso também, porque eu acho que teve alguns lugares que eu trabalhei que as pessoas nem se permitiam, sabe? Uhum. Viver assim com aprofundar a amizade. Eu lembro que teve um lugar que eu trabalhei, eu chamei as pessoas pra ir na minha casa e você tá doido? A gente nem te conhece. O que que nós vamos fazer na sua casa? Olha, beleza. Então, assim, às vezes as pessoas também estão tão ali, né? É só o trabalho. Tipo, que às vezes você perde a oportunidade de se divertir, de conhecer uma pessoa legal que pode te ajudar.
né? Então, acho que também fica esse recado, né? De às vezes você tá trabalhando ali, cara, às vezes a pessoa que tá sentando do seu lado, ou que é que você trabalha, que é de outra área, pode ser uma pessoa legal, pode virar um amigo, e mesmo que não seja um amigo, ai, o meu melhor amigo da vida, às vezes pode ser um amigo para tomar um café junto, para falar besteira, para trocar ideia de viagem, pode ser coisa também mais assim, superficial, mas não deixe de aproveitar esses momentos, né, Rê, que são tão legais. E eu tenho algo para dizer disso, que é uma lição que eu aprendi. Eu acho que ela tocou num ponto de uma lição que eu aprendi recentemente, que eu comecei a colocar em prática recentemente. Não precisa ser amigo, mas um dos valores positivos de você ter essas pessoas na sua vida, esses contatos positivos, pessoas que são legais, que você curte conversar. Não precisa ser amigo, não precisa visitar a casa toda hora, mas é pessoas que você tem uma boa relação com. São pessoas que podem te ajudar, são pessoas que podem te indicar, são pessoas que você pode indicar, são pessoas que podem te ajudar e você pode ajudá-las, né? E eu tô dizendo isso porque isso foi uma coisa que eu experienciei quando eu passei pelo layoff que eu passei ano passado. Pessoas que eu nunca imaginei que iam me ajudar e que não estavam nem aí pra mim, começaram a me ajudar, fizeram um puta de um movimento. Pessoas que eu achei que iam me ajudar, que não me ajudaram. Então, eu já falei disso antes, mas eu repito a importância dessas pessoas, porque no momento de dificuldade, você pode ajudar alguém. No momento de dificuldade, a pessoa pode te ajudar também. A pessoa pode te. E é rede de contato, gente, networking. É um pé no saco, mas é importante. Eu tava conversando com uma pessoa recentemente que me procurou pra pedir ajuda, porque agora sou oficialmente blogueira de Instagram. Eu não sei quando que esse episódio vai sair, pra ser muito sincero. Mas enfim, provavelmente deve ter um bando de material no meu Instagram, Renato Herman. Vou colocar nos comentários. Nos comentários não, na descrição pra você me seguir, né? Porque oficialmente blogueira corporativa agora. Né, antes eu brincava de blogueira corporativa, agora eu oficializei blogueira corporativa porque é um bom canal pra fazer sua marca acontecer. Gente, segue o Rei, contrata o Rei, que ele é muito bom, viu? Mas enfim, um dos resultados que surgiu desse movimento foi uma pessoa me procurando pra ter um primeiro papo e ver se fazia sentido ter uma mentoria. No final não fez, porque a ajuda que a pessoa precisava não é algo que eu necessariamente possa ajudar. Mas essa pessoa tava entrando numa nova área, tinha uma carreira numa outra área, com alguns skills transferíveis para essa nova área, fez um curso sobre essa nova área, e falou pra mim, eu tô tentando entrar na área, eu não tô conseguindo, tá muito difícil, tô me inscrevendo em várias vagas, eu tô recebendo vários nãos, mesmo me inscrevendo em vaga de júnior, essa pessoa tá num momento onde ela pode dar uns passos pra trás financeiramente pra recomeçar, né? E eu conversando, e eu lembro que eu falei, olha, dei algumas dicas, algumas ideias de lugares, né, job boards e lugares que a pessoa pode procurar vaga, mas eu falei assim, o seu melhor capital nesse momento é contatos. A melhor pessoa, porque o seu caso é um caso muito específico, onde dificilmente as pessoas vão, no momento onde está o mercado, as pessoas vão simplesmente falar, não, a gente vai apostar nessa pessoa que nunca trabalhou com isso, tem um curso. Então você tem um caminho, que é contatos, e o seu caminho é esses contatos, é você se aproximar dessas pessoas, e você criar esse networking legal. E o objetivo desse networking volta pro ponto. A partir do momento você tem dois ganhos desse networking. O primeiro ganho é contatos com pessoas da sua área, que você pode trocar ideia, que você pode pedir ajuda, você pode pedir sugestão, você pode dar sugestão. E aí, portanto, virar uma pessoa que tem um nome interessante nessa área. E o segundo benefício, você nunca sabe as amizades que você desenvolve a partir disso. Nunca sabe. Você nunca sabe. Eu vou abrir uma paralelo. Eu faço streaming na Twitch. Faço live na Twitch. Às vezes. Por diversão e tal, porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de videogame. A minha rede de amizades aqui em Londres aumentou por causa disso, porque as pessoas começaram a me assistir, começamos a conversar, descobrimos que a gente mora na mesma cidade, a gente acabou se encontrando e fez alguns amigos a partir daí, sabe? Então, a gente nunca sabe onde essas pessoas vão aparecer. Então, por isso eu sou muito a favor de converse com as pessoas, vai de alguma forma, da maneira que é confortável pra você, porque aí você pode descobrir esses contatos que alguns viram amizades, outros não, e essas pessoas que são bem legais. Mas Eu enfim. acho que esse negócio que você falou é um pouco da corrente do bem, que eu chamo, Rê. Assim, um dia a gente ajuda alguém, outro dia a gente é ajudado. Nossa, já, assim, um monte de gente me ajudou muito. Eu lembro, inclusive, quando eu cheguei em São Paulo, que eu não conhecia ninguém, assim, eu não tinha dinheiro. Aí o pessoal foi me ajudando, sabe? Foi muito legal isso. É,
E eu acho que sempre também eu tento ajudar as pessoas, assim. O que eu não gosto de fazer é aquelas pessoas que só querem te sugar. Aí eu falo, peraí, você só me procurar exatamente quando você precisa. E quando eu preciso de você, você não pode me ajudar, peraí. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com isso. Mas, no geral, eu acho muito legal a gente passar isso adiante, sabe? Cara, às vezes é uma gentileza que você faz pra alguém no trabalho que tá precisando de alguma coisa, ou às vezes a pessoa nem te pediu, assim, você viu que a pessoa tá ali, sabe aquela pessoa que você nota que acabou de entrar, que tá olhando pra todo lado, que não sabe, tipo, onde é o banheiro, onde é isso, onde é aquilo, parar, às vezes, e ajudar, né, falar, nossa, eu tô vendo que você é novo, né, eu acho que tem muita coisa legal aqui pra ser feita, eu acho que a gente pode maximizar, né, e eu acho que o negócio também de amizade é muito legal quando você tem, assim, um chefe ou um cliente interno muito difícil, aí as pessoas meio que começam a trabalhar juntos para mudar aquela situação, que também é super legal. Eu já vi muita coisa assim nesse sentido também, ou para lutar por uma causa dentro da empresa, Que é o né? famoso, de novo, siga virando amigo por causa de trauma. É, mas também tem aqueles amigos que você começa a trocar ideia, tem interesses em comum, eu gosto de É, videogame, eu gosto de outra coisa, né? exato. Ou tem filho da mesma idade, que é outra coisa que É, une. pois é. Então tem muita coisa legal. E aí eu acho que, falando por um lado das empresas, né? A gente sempre gosta de pensar aqui, né? Eu acho que se a empresa tem esse espaço, né, das pessoas serem amigas, serem próximas, assim, acaba ganhando muito produtividade, tem um trabalho mais suave, com menos discussão, intriga, essas coisas, né? Então, se você, empresa, consegue promover um ambiente onde a amizade é bem vista, esse relacionamento é bem visto, relacionamento positivo, só vai ter a ganhar porque as pessoas vão pensar antes de sair, né? Vão entregar mais. Então, assim, acho que só tem ponto positivo, né, para a empresa Eu e para o concordo. funcionário também. Eu concordo. Eu acho que o único cuidado que as empresas têm que ter é que isso não pode virar expectativa, porque conheço gente que só de ouvir esse podcast vai pegar essa parte do podcast, vai levar pra rede RH e falar: agora a gente vai ter que ter uma obrigação, tem que ter obrigação de porra nenhuma. Né? Primeiro de tudo, vamos segurar a ansiedade aí. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que promover, né? Você, como empresa, você promove os espaços, você cria as condições, ajuda a criar as condições para que essas coisas aconteçam. Então, happy hours às vezes fazem isso, sei lá, reuniões, enfim, eventos, etc. Você também pode apoiar do ponto de vista de saúde mental, como o exemplo que a gente deu de, de uma rede de apoio das pessoas, que podem ser as redes de apoio de uma de outra. Mas, sei lá, você tem Slack, por exemplo, cria canal de Slack para grupos específicos, ou, ou tudo bem se as pessoas se organizarem dessa forma. Então, canais de mães, por exemplo, como a Lei comentou, né? Pessoas que têm filho pequeno, um lugar onde onde as pessoas podem compartilhar as experiências, né? E como é que foi, como é que é. Mães de primeira viagem, isso também é uma coisa que a galera gosta para poder se ajudar e poder tirar dúvida e falar é assim mesmo e poder conversar sobre a experiência, porque é importante você ter esses espaços, porque eles criam essas relações onde exatamente o que ela disse, você cria a condição. Né? O canal onde as pessoas discutem esse um tema em comum. O canal onde as pessoas falam sobre esse dois, três temas em comum. Isso cria uma condição para as pessoas encontrarem coisas em comum e, portanto, se aproximarem. Isso facilita a relação, principalmente na nossa cultura brasileira, que é uma cultura bastante relacional. Então, né, isso ajuda a relação com stakeholders, né? Você nunca sabe a pessoa, talvez aquela pessoa super complicada de liderança que ela estava falando, gosta de uma coisa que, sei lá, a pessoa estagiária do seu time ama. E aí, de repente, acontece uma relação absolutamente inesperada, onde a pessoa estagiária e aquela liderança super difícil viram super próximos por causa daquele um tema. E aí, minha filha, você, como pessoa, já sabe como que você vai chegar nessa liderança. Então, são coisas que são super interessantes, assim. Como que você toma cuidado para não criar uma expectativa de que as pessoas sejam amigas, porque isso não tem que ser uma expectativa, mas como que você cria ambientes para que isso possa ser legal, para que as pessoas tenham relações positivas, e como é que você conhece essas relações para você saber como você se ajuda e ajuda as pessoas, sabe? Então acho que tem um Acho que papel legal aqui, como empresa. aqui eu acho que as amizades genuínas, elas podem evoluir ou não, né? Isso eu acho que vai depender aí das pessoas, tal. Mas as relações positivas são um ótimo começo para isso, né? E eu acredito que as relações positivas que a gente vê, de segurança psicológica, de falar o que pensa, de poder ser você mesmo, isso tudo ajudou muito, tanto a ter uma performance melhor no time, quanto esse coleguismo, esse trabalhar junto, evoluir para uma amizade mais verdadeira. Concordo.
E Algo mais de aí, longo prazo, né? eu concordo. E aí a gente pensa um pouco no ser humano, né? Na própria pessoa. E eu acho que tem um valor tão grande pra você, pessoa, que é. E aqui a gente sempre brinca, pelo menos eu sempre brinco, que é o manual de sobrevivência, né? Eu acho que esse é tipo o capítulo 1 do manual de sobrevivência. Tem a sua rede de apoio. A gente já falou isso em vários contextos diferentes sobre a importância de você ter sua rede de apoio. Tem a sua rede de apoio, sabe? Porque você ter essas pessoas próximas, como a lei deu 200 exemplos de pessoas que era porrada, era afeto, era acolhimento, sabe? Assim, você ter Choro! choro, exato. Você ter uma rede de apoio real e sincera no trabalho é um lugar que te permite viver a experiência humana das emoções humanas completa, sem culpa, sem vergonha e sem retaliação. E isso é uma das coisas mais poderosas que a gente pode viver no mundo que a gente vive, na atual conjuntura da sociedade. Porque hoje no trabalho, algumas emoções fortes são um tabu muito grande. Quem chora, quem fica muito bravo, quem fica. Emoções humanas, elas são um tabu muito grande em algumas situações. Obviamente, tudo em exagero faz mal. Até coisa boa em exagero faz mal. Mas é a questão do você ter um lugar seguro para você poder experienciar todas as emoções humanas de uma maneira muito sincera é muito poderoso. Então, por isso, para mim, a rede de apoio ela é tão importante. Se isso virar amizade, como a gente sempre fala nos nossos podcasts, Ô, elas. Rê, só um ponto da rede de apoio que eu queria falar. Não é porque a gente não dá falando pra você ter 500 pessoas. Assim, se Uhum, você puder contar com uma, duas já tá uhum, maravilhoso, né, Rê? Eu acho que é uhum. isso só pra. Porque eu acho que rede de apoio requer, assim, confiança, talvez uma proximidade maior. Então, se tiver uma pessoa, já tá ótimo, assim. Eu concordo. Eu concordo plenamente. Uma pessoa já tá ótimo. E se você tiver mais pessoas, muito legal. E aí, uma coisa, essa é a parte mais difícil. Que é um ponto que a Lê falou, que pra mim é a parte mais difícil. Essas pessoas tornam o seu dia a dia melhor, mas a partir do momento que a sua vida fica horrível quando essa pessoa sai do trabalho, significa que tá na hora de você procurar outro emprego, minha filha. Porque se era outro ser humano, a única coisa que tava te segurando naquela empresa, significa que tá na hora de você procurar outro lugar. Porque essa pessoa saindo, como todo ser humano sai, seja por qualquer razão, como toda a vida se move pra frente, o lugar. É legal você procurar um outro lugar pra você Pra não fazer mais amizades. pra fazer, exato, pra você conhecer mais gente, pra você desenvolver sua vida, aprender novas coisas e poder num lugar onde não são só as amizades. Elas são importantes, elas são poderosas, mas quando são só as pessoas, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não, é. E eu acho que assim, também se você tá numa empresa e gosta muito das pessoas, tal, mas você recebeu uma proposta assim irrecusável, vai. A minha teoria é, se você tem amizade realmente verdadeira, essa amizade vai se manter. Vai. Eu e o Renato já tentamos várias vezes, assim, ó, já, né, pedimos divórcio da empresa, mas a gente continuou, não se largou. Exato. E E aí cá também, estamos. não fica chateada se as pessoas sumirem, porque aí você vai ver também, eu falo que a hora que sai, você vê quem de fato quer estar ali fazer parte da tua vida dia a dia, vai ter gente que não, e tudo bem, assim, E, e aí, e aí tem uns tem. lugares que eu sei que as pessoas nunca mais falaram comigo, e beleza, é precisar trocar ideia, beleza, mas assim, eu entendi que talvez não era aquela amizade super verdadeira, genuína pro resto da vida, sabe? Exato. E aí eu tenho dois pontos adicionando ao que você falou. O primeiro ponto é. Às vezes a amizade ela é maravilhosa enquanto o trabalho tá lá, porque você tá na frente da pessoa, né? Porque você tá no dia a dia da pessoa. E aí tá tudo bem. E às vezes não é. A gente vem de um lugar machucado, porque a gente viveu situações. Um dia a gente saiu e se sentiu meio abandonado, né? Por algumas pessoas que poderiam. Que a gente pediu ajuda, inclusive. Mas tem pessoas que simplesmente a vida segue. Cada um vai pro seu lado, ou muda a dinâmica do relacionamento. E tá tudo bem. E tá absolutamente tudo bem. Agora, pra mim, um outro ponto em relação a pessoas são neurodivergentes, tem gente que, assim, gosta de você, tem carinho por você, mas a partir do momento que você some da cara da pessoa, a possibilidade dessa pessoa esquecer de você é muito grande, porque você não tá lá na frente da pessoa. Mas a partir do momento que alguma coisa traz a pessoa, é como se nada tivesse acontecido, como se você estivesse na cara da pessoa todos os dias da vida, né? Porque é muito interessante essa questão tá relacionado a um esquema de impermanência de objetos. Né? E acho muito interessante esse aspecto de impermanência. Essa pessoa é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dessa pessoa. Ela não tá na minha frente, esqueci que existe. Apareceu, nossa amiga, você é maravilhosa.
Que legal, como se nada tivesse acontecido. Mas aí a outra pessoa do outro lado tá tipo, como assim, maravilhosa? Você não fala comigo faz 3 meses? Porra é essa? E às vezes acontece. E é muito engraçado porque eu passo por isso um pouco também. Não muito, mas um pouco. Eu faço isso, digo, né, do meu lado. Mas, gente, eu acho que é isso. Uma reflexão positiva, uma reflexão sobre a experiência humana no trabalho, uma reflexão muito real, uma reflexão menos corporativa e mais real sobre o mundo corporativo. Viu? A gente também é sentimento, a gente também sente coisas. Mas a gente finge bem, né, Rê? Exato, a gente finge que a gente é durão e tá reclamando do mundo, mas a gente é Tudo manteiga derretida tudo aqui, manteiga, gente. tudo, mas enfim, trauma, né? Então, gente, contem pra vocês não, contem pra gente as histórias de vocês. Sobre isso, qual foi o melhor time que vocês trabalharam? Quando que foi uma situação que vocês viveram, que uma pessoa ajudou, enfim. Manda uma mensagem pra aquela sua amiga do trabalho que você gosta, que tá sempre do seu lado, agradece, entendeu? Compra um chocolate pro ser humano, compra que vai ser bem legal, né? Dá uma comida, eu gosto de comida. Comida é uma coisa que é sempre bom. Então, valorize essas pessoas. E se você sentiu que esqueceu de alguém, vai lá e manda um oi. Vai lá e manda um oi pro ser humano. Que é muito importante também. E fala, ai, eu sinto sua falta. Exatamente. Lembre-se É desses muito seres legal humanos. isso. Né? Porque às vezes eu também preciso fazer isso porque eu esqueço. Então, gente, é isso. Curta, compartilhe, dá 5, faz tudo, manda pra mãe, posta não sei aonde, cola na rua dizendo, ouve esse negócio aqui, sei lá. Manda pra todo mundo e vambora fazer, vambora fazendo. Obrigado, Faz a gente. sua boa ação do dia também hoje, né? Faz uma boa ação, ajuda alguém E a aí. sua boa algum ação do dia coleguinha. é ajudar a gente, tá? Vou falar com você. Sua boa ação do dia é ajudar a gente. Ajuda a gente. Vamos ajudar a Ajuda gente. nós. Ajuda nós a crescer, tá? Então tá. Um beijo, galerinha. Ai, que emoção.